Ele divulgou o nome completo, primeiro no Red TED e depois na Exopolítica hoje. JP tem uma nova atualização para compartilhar conosco sobre os seus contatos contínuos com extraterrestres, também sobre o TR-3B. Você está ouvindo Exopolítica hoje com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura, sobre a agenda humana, extraterrestre, global, política. Clique no botão curtir, inscreva-se nesse canal. E agora aqui está o Dr. Michael Salla. Bem-vindo de volta ao programa JP. Estou feliz por estar aqui, Dr. Salla, para trazer essa informação até você e para que isso aconteça, para verificar se todos estão a par do que está acontecendo ao seu redor. Acho que essa é a primeira entrevista que fazemos desde que você deu a entrevista, desde aquela entrevista com informações confidenciais omitidas, que te apresentou a milhões de pessoas. Você gostaria de falar sobre o tipo de feedback que você recebeu daquela entrevista e o que você acha que vai acontecer com o resultado? Pessoas aleatórias estão me ligando. Meu nome está por aí. Então eu acho que as pessoas estão encontrando o meu número e do nada eu recebo uma ligação. Ei, eu posso te convidar para minha festa de Natal? E eu fiquei tipo, cara, sabe? Agora eu posso pesquisar meu nome no Google e tá tudo por aí, sabe? Então isso está mudando muita coisa, doutor. Mas é para melhor, sabe? Eu tô aqui para trazer boas informações. Eu acredito que isso vem da Casa Branca. Bom, tem sido uma jornada e tanto, né? Nos conhecemos desde 2008 e em 2017 eu comecei a te apresentar ao público, mas foi só, eu escrevi sobre você, compartilhei algumas fotos que você me deu e disse, essas fotos do JP, ninguém sabia como você era, ninguém sabia como era a sua voz, e aí fomos para a divulgação. Como foi mesmo? Acho que foi no Colorado, sim. Disclosure, um daqueles eventos de divulgação que aconteceram no Colorado. Acho que o Jordan estava lá. Muita gente, algumas pessoas. Você ainda estava praticamente incógnito. E depois começamos a fazer algumas atualizações em que você aparecia e era só uma tela preta, só ouvíamos uma voz. E então finalmente usamos a máscara. Algumas pessoas adoraram, muitas não. Eu sei, a máscara. Eu fiz uma atualização ontem e coloquei a máscara. E talvez eu possa fazer isso para o seu público. Muita gente gostou da máscara, mas as pessoas disseram... Eu poderia trazer o velho JP de volta por um minuto, só por amor aos velhos tempos. E foi assim que soou. Então, eu estava dizendo para as pessoas no palco que usar aquilo era um pesadelo, porque eu estava suando, eu estava pingando por dentro, eu estava tipo... Eu não sei o que fazer. Então, tirar a máscara também, pela primeira vez, esse ano. Então, esse ano foi um grande salto para mim, sabe? Tirar a máscara, mostrar o meu rosto. E agora, antes do ano, como prometemos, revelar o meu nome. Então... cumprimos a nossa promessa de mostrar quem eu realmente era esse ano. Vale a pena ressaltar, isso não foi feito para o show, não foi feito para fins teatrais.
Você foi ameaçado, sua família foi ameaçada. Você fez isso para proteger a sua família. É por isso que fizemos dessa forma, para revelar as coisas aos poucos. Eu lembro de você me dizendo, o oficial da Força Aérea, que é como seu contato, te dá o sinal verde, disse para você, não, agora é seguro tornar isso público, não é seguro para você editar isso. Estávamos falando sobre isso, eu lembro de ter conversado com você sobre a divulgação das informações, eu lembro de ter dito que não era o momento, que não era seguro. Então nada disso foi feito porque queríamos fazer um show ou te promover, nada disso, foi feito puramente para a sua segurança e a segurança da sua família. Essa foi a única coisa que fizemos. Também estávamos esperando que certas coisas acontecessem na política ou em outros lugares, antes de eu me mostrar meu rosto, como a proteção de denunciantes. Estávamos esperando que certas coisas acontecessem para podermos fazer isso passo a passo. E agora todos sabem que 2026 será um ano emocionante. Então, agora está bem claro que tudo o que fizemos foi para te proteger. Não foi para fazer show, não foi para te promover nem nada, foi apenas para te proteger. Tudo sobre proteção. Por que você não nos conta agora sobre essa última atualização? E o que aconteceu algumas noites atrás? Estávamos falando de 26 de dezembro. Aconteceu depois do Natal. Eu saí, eu não estava me sentindo bem. Então, eu dei uma volta com a minha caminhonete nova. Quando eu saí, comecei a ter uma sensação, como se eu quisesse dirigir um pouco, como se eu quisesse sair. E quando eu sinto isso, é como se algum tipo de frequência me atingisse. Eu sinto vontade de sair, de explorar, fazer alguma coisa, sei lá. No fundo, que algo pode acontecer. Enquanto eu saía de casa, minha casa fica numa área arborizada, eu recebi uma mensagem. Dizendo, nos encontre aqui no 7º grupo. Eu li e pensei, tá bom, isso é estranho. Então eu comecei a ir para o 7º grupo de forças especiais. E antes do 7º grupo, se as pessoas que sabem disso, eu tive aqui perto da base aérea de England, tem muita área arborizada, com muitas estradas de terra. Comecei a ir para lá. Era por volta das 9h40. Comecei a dirigir em direção à estrada de terra. Parei no acostamento e outro carro parou atrás de mim. Outra caminhonete, o cara saiu, ele bateu na minha janela, era outro cara, e ele disse, ei, você recebeu o recado? Eu respondi, cara, recebi o recado, e ele disse, beleza, então me siga, eu sei para onde ir. E eu respondi, certo. Então ele subiu na caminhonete dele, ficou na minha frente, eu peguei a minha, fiquei atrás dele, começamos a ir para a área arborizada, entramos num campo aberto que eu acho que eu nunca vi por aqui, mas eu mostro onde fica quando descermos. Eu vou mostrar a localização. E isso tudo fica na base aérea de England. Você entrou em England, foi para a área onde o 7º grupo tem as suas operações. Dentro de England tem um campo chamado Dukefield, que fica bem do outro lado da rua. Então, entramos nesse campo aberto e vimos 3 aeronaves triangulares, três, estavam paradas e tinham soldados com roupas táticas pretas, olhando
em volta. Quando chegamos com as caminhonetes, eles acenderam as lanternas e apontaram da esquerda para a direita, indicando onde estacionar os carros. Todos fizeram isso ao mesmo tempo, doutor. Então, cada piloto dos TR-3Bs, todos eles foram assim, com uma lanterna, foram assim para estacionar o nosso carro longe dessas naves, esses TR-3Bs. Então, estacionamos. Um dos pilotos do meio disse: você tem que entrar. E eu respondi: não vou entrar. Vou ficar aqui mesmo. E ele respondeu: você já está aqui, você já está aqui. Ou você entra ou nós vamos te colocar lá dentro. E eu disse: eu não vou entrar. Eu não vou entrar. É um dia que antecede o Natal, não sei quanto tempo vai levar, então é a casa da minha família, não vou entrar. Acho que essa é uma das primeiras vezes que eu me neguei a entrar num desses TR-3B. Então ele disse: tá bom, tudo bem, você quer assim, certo. Então o outro cara da caminhonete disse: você não vai entrar, mano. Então ele entrou no primeiro TR-3B, o TR-3B ligou, um grande brilho começou ao redor dele quando ligou e começou a funcionar. Ele subiu na lateral do TR-3B, havia tipo uma rampa inclinada. O cara subiu nessa rampa inclinada, o outro cara entregou a ele algo nas mãos, ele subiu, o TR-3B ligou e decolou. Só para quem talvez não esteja familiarizado, o TR-3B, como foi originalmente apresentado, é um grande veículo antigravidade triangular, com cerca de 180 metros de diâmetro. O que você viu não é tão grande assim, né? É como um TR-3B, só que menor. Existem diferentes tamanhos desse tipo de nave. Pode ser como um TR-6 ou algo assim. Tem o tamanho de um F-47. Ainda é 47. Aquele novo jato que acabou de ser lançado. Acho que o 47. F-22, F-35. Eu disse algo que não devia. Calma aí. Um F-47, eu nunca ouvi falar desse. Pode ser alguma tecnologia ainda classificada? Tem o tamanho de F-47. Então as pessoas podem pesquisar. Então, não sei se você consegue ver. Esse é o F-47. Nossa, eu nunca ouvi falar. Então, era do tamanho disso. O cara, ele entra na rampa, entra no TR-3B, ele decola. Então, outro carro aparece logo atrás do terceiro. Então, era a caminhonete, eu e outro cara aparece. E aí, o outro piloto que estava com a lanterna acesa estaciona bem atrás de nós. E outro cara sai do carro, todo feliz, e pergunta: para onde eu vou? E o cara do meio diz: você vem comigo. Acho que ele já estava acostumado, ele estava acostumado. Então ele corre até o TR-3B, o cara lhe dá algo, então ele entra no TR-3B e começa a decolar. Aí o cara do meio
ainda está me convidando. Então eu vou até o TR3B e eu pergunto, o que nós vamos fazer? Então eu fico conversando com ele por 15 minutos, eu pergunto o que vai acontecer, para onde você vai me levar, o que está acontecendo, são quase 10 horas, o que nós vamos fazer? Então eu estava um pouco mais hesitante do que os outros dois caras. Ele diz, só precisamos mostrar algo para vocês no Golfo da América. Precisamos mostrar algo que está acontecendo. E eu fiquei tipo, quanto tempo isso vai levar? Ele diz, não se preocupe, você vai estar de volta antes da meia-noite. Eu disse, cara, por que você vai me levar? Por que você está ligando para a gente? Esses dois caras vão para o mesmo lugar. Ele diz, o primeiro vai para o mesmo lugar, mas o segundo não vai para o mesmo lugar. Ele vai para outro lugar. Eu comecei a olhar para cima. Eu vi uma esfera vindo em minha direção. E então, ele me olhou de soslaio e ele disse, tem certeza que não vai entrar? Vamos seguir esses caras. Eu olho para cima, eu vejo algo como um orbe. E de longe parece um orbe, mas conforme se aproxima, eu tenho aquela sensação de campo nórdico. E essa nave aparece em cima do TR-3B. A nave que nós vimos paira sobre a nave do meio antes de decolar em linha reta para cima. Ele disse algo como, eles estão esperando, precisamos ir. Então eu entro na rampa, muito frio, eu estou vestindo as minhas roupas civis, estava usando calça jeans, uma jaqueta, na verdade eu estava com essa jaqueta. Eu usei essa jaqueta para sair, eu estava usando uma camisa preta. Eu estava usando minhas botas e também um outro chapéu que eu tenho. Eu consigo entrar no TR-3B. E quando eu entro no TR-3B, eu vejo que há uma bifurcação assim. Há uma divisão. E quando eu entrei, ele disse, vá por aqui. Então eu entro, vejo que a parede é curvada para fora, mas tem assentos que se projetam para fora. Os assentos podem ser levantados, mas também podem ser abaixados para que você possa se sentar neles. E ele diz, sente-se. Ele não me deixou chegar mais perto da frente. Ele diz, fique aqui, neste local, bem ao lado da rampa. Não vá para frente. E eu pensei, tá bom, vou ficar aqui. Então, do outro lado também há assentos. Tem uns 2 ou 3 assentos que fazem a mesma coisa. São levantados, mas você pode abaixá-los e sentar neles. Então, você pode usar cintos de segurança que envolvem a cabeça e conectá-los. Você os conecta, então seus ombros é como uma alça grande, assim, como essa grande, essa tira envolve a perna, desce e contorna a região ao redor, se prende com uma tira e envolve a sua perna bem aqui, e você pode prendê-lo na cadeira, e a cadeira era feita de uma liga metálica, um tipo de metal de boa qualidade, mas já estava fixada na parede da nave, como se tivesse sido fabricada em série, como se tudo tivesse sido feito de uma só vez. Então eu me sentei e assim que eu apertei o cinto, eu senti um pouco de força da gravidade. Foi como se a nave estivesse flutuando. Você podia sentir a nave balançando. É exatamente o que está acontecendo agora. Ela está flutuando. Eu pensei, caramba, eu estou sentindo tudo. Normalmente eu não sinto a força da gravidade e nem nada, mas eu estava sentindo. Aparentemente essas naves têm a capacidade de desligar ou ligar esse recurso se estiverem fazendo viagens curtas. Então é preciso muita energia. Se eles ativarem o campo completamente e conservarem a energia ou o campo, então eu estava sentindo a força da minha cabeça, eu senti meu rosto indo para trás
e de repente elevou-se bruscamente. Eu senti como se estivesse numa montanha russa. Eu fiquei tipo, que diabo está acontecendo? Então levamos uns 15 minutos. Não vi nenhuma nuvem, não há janelas, não há nada. Eu estava dentro da nave e, na verdade, não sei exatamente quão longe fomos no Golfo, mas levamos uns 15 a 16 minutos voando. Eu não estava com medo, mas não me senti assim há muito tempo, sabe? Desde as outras atualizações. Normalmente, quando estou nessas naves, não sinto a força da gravidade. Isso realmente me deixou empolgado. Então, eu sinto balançando de novo, depois de 15 a 16 minutos, e pousa de repente. E eu, o piloto, o cara, tenho certeza que havia outro cara lá pilotando essa coisa com esse cara. Mas o cara que estava lá fora com a lanterna sai de novo. E então a rampa cai. E eu saio. Eu sinto o cheiro de óleo. Que cheiro é esse? Então eles pousam num lugar enorme. Tipo, enorme. Não era uma plataforma de petróleo, mas parecia uma pequena fábrica no meio do oceano. Então eu estava olhando em volta, saímos da rampa, eu tirei o cinto de segurança, eu me levanto, fiquei um pouco tonto. Ele diz: você vai ficar bem, vai ficar bem. Você poderia descrever o interior daquela nave voadora triangular? O que é que fazia com que, ao subir a rampa, ela se divide no triângulo presente, mas nas paredes desse tipo de nave TR-3B, temos cadeiras que se dobram para baixo. Essas cadeiras estão ligadas à embarcação. Então, o interior é de uma cor preta acinzentada, a mesma cor do exterior. Então, essa cor está presente tanto no interior quanto no exterior. Não sei se tem a ver com o tipo de metal, com a energia que ele absorve, ou com a origem da energia que é obtida do próprio ar. Então, o metal parece que é como se houvesse pequenos círculos conectados uns aos outros. A parede inteira está interligada. São como pequenos círculos pretos acinzentados. Parecem células, tipo pequenas células. Por exemplo, quando você se aproxima e vê a parede, ela tem uma cor preta acinzentada. Parece que são pequenas células conectadas umas às outras. E você consegue sentir. E está muito frio. Muito frio. Se você mantiver a mão ali, você pode sentir. Se você encostar a pele nela, é muito frio. Você pode acabar se machucando. Não é quente. Eu estava pensando que quente ou frio? Porque está queimando a minha mão, mas acho que estava muito frio. Qualquer que seja a energia que utilize, é um tipo de energia fria, algo assim. Deixa tudo frio. Então, ele não me disse exatamente para ficar naquele local. Então, eu não vi a parte da frente da nave. Eu tive que abaixar a cabeça para entrar na nave, andar, tipo, agachado com as pernas cruzadas para alcançar o assento. Se eu me levantasse, doutor, meu pescoço estaria assim, portanto não é tão alto. Assim que você entra, você precisa ficar agachado. Quando você diz que não é tão alto, o que me vem à mente, será que essa aeronave foi feita para humanos? Para humanos adultos? Para quem foi feita?
Não tenho certeza, mas eu vi pilotos americanos voando nela. E eles também estavam agachados. O cara que me deu carona era um pouco mais alto do que eu. Ele tinha cerca de 1,90 m e também estava agachado dentro da nave. Então, eu acho que é como se fosse um tipo de nave projetada por engenharia reversa. Eles precisam construir uma nave de um determinado tamanho para que a energia funcione de uma maneira específica. Não tenho certeza, mas eu tive que me agachar. E ele se agachou para entrar. E o interior e o exterior dessa nave com aparência de TR-3B são pretos. Então nós entramos nessa fábrica no meio do oceano. Parece uma fábrica de petróleo, uma refinaria, ou um lugar de onde se extrai petróleo. Assim que abriram a porta, o cheiro era de gasolina e óleo. Então aterrissamos lá e vimos tudo isso. Avistamos um total de 4 naves do tipo disco voador pairando sobre esse local. E depois disso, vimos 2 helicópteros pousando. 2 jogadores pousaram. As pessoas também estavam chegando em Black Hawks. Eles disseram, entrem todos nessa sala do meio. Então eles me colocaram todo mundo em fila. Começamos a caminhar para a sala do meio, onde havia assentos e uma tela. Semelhante ao que acontece em England, quando te levam antes de uma missão importante ou algo do tipo. E eu disse ao piloto que o TR-3B ainda estava lá. E o piloto estava sempre comigo. O cara estava sempre comigo. E eu cheguei para ele e disse, eu não estou mais no exército, precisamos mesmo estar aqui. Você já viu o suficiente? E eles perguntam por você. Aparentemente eles sabem onde você está o tempo todo, por causa dos satélites. Sabem o que está acontecendo com você. Talvez nesse ponto devêssemos fazer uma pausa e explicar às pessoas que quando você estava no exército, você tinha uma especialidade militar comum, um especialista em substâncias químicas, tipo Juliet 91. Você consertaria bombas, sistemas de água e assim por diante. E então seria chamado para essas missões secretas, teria que deixar sua especialidade militar para realizá-las. Então você se aposentou, mas eles ainda o consideram alguém a quem podem recorrer para realizar suas missões. Eles providenciaram para que você tivesse uma aposentadoria integral, para que pudesse fazer isso. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que isso está acontecendo com muita gente, doutor. Está acontecendo com muita gente que está passando por essa experiência, porque ali mesmo eu vi 2, 3, 4, 8, um total de uns 10, 12 caras fazendo a mesma coisa que eu. Eu fiquei pensando por que eles não estão se apresentando, mas acho que 2026 será o ano em que esses outros soldados vão se apresentar. As revelações, foi por isso que eu conversei com o Clayton, porque naquela época, na era da divulgação, todas essas pessoas, pilotos de alto escalão, vieram a público falar sobre o assunto. Eu acho que Stephen Greer também vai divulgar algumas informações importantes em breve. Eu vou conectar você com um médico que está liderando pesquisa sobre a esfera dos insetos. Então, isso tem alguma conexão com outras coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, inclusive com pessoas da Índia, sabe? Eu contei para eles na entrevista com o Clayton que teve trechos omitidos sobre as pessoas que vivem na nossa lua, que tem aparência indígena e que estão se conectando com a Terra. E é daí que vem a nave em forma de ovo.
E vocês têm essas pessoas que fizeram um tratado com os governos da terra, algo como não voltem aqui, ou nós só convidamos vocês e vocês não venham sem serem convidados. O tratado para muitas pessoas significa que você não tem permissão para voltar aqui na Lua. O tratado fala sobre o nosso convite. Vocês não aparecem do nada. Então, eles estão tratando uma lua como se fosse uma nação. É como se a lua fosse uma nação. Se olharmos para isso sob a perspectiva da exopolítica, a lua é uma nação em si mesma. Portanto, não podemos ir lá. Só se chegarmos perto e as naves deles aparecerem e você tiver um passaporte ou sei lá, a nave estiver registrada para ir à Lua ou algo assim. É isso que o tratado prevê. Você não pode simplesmente aparecer na Lua e começar a escavar e a destruir o que essa nação representa. Não sei se é a primeira vez que você ouve falar disso. Eu já ouvi falar de muitas civilizações extraterrestres diferentes e também de organizações humanas que estabeleceram bases na Lua. Eu não sabia até que ponto eles eram organizados. Eu sei que eu ouvi dizer que eles têm acordos diplomáticos entre si sobre como administrar a Lua, mas eu não sabia que eles realmente tinham chegado a esse nível, de acordo com os governos da Terra, para dizer, bem, vocês só vêm quando nós os convidarmos e coisas do tipo. Também algo muito interessante que eu sei é que aparentemente a Lua está de alguma forma ligada à Antártida. É como se o tratado se estendesse à Antártida. Então, qualquer tratado que eles tenham feito na Lua está relacionado à Antártida, portanto, está de acordo com o mesmo tratado. Então, essas pessoas vêm para a Antártida e vão para a Antártida, mas agora, recentemente, eu tenho ouvido que há um grande acúmulo de presença militar na Antártida, com muitas nações diferentes indo para lá. E isso está violando um tratado que eles tinham com os habitantes da Lua. Então, algo está acontecendo. Mas isso não faz parte das faixas inferiores. Então, não vou entrar nesse assunto. Então, estávamos nesse lugar enorme, onde essas naves podem pousar. Não era um navio em forma de rosca. Parecia diferente, um equipamento de fábrica para abastecer com óleo, ou algo do tipo. Então, eles nos levam para essa sala e começam a falar sobre a biblioteca, que fica na base aérea de England. Uma biblioteca que eu visitei há muito tempo, que tinha escritos antigos e tudo mais. E eles disseram que em breve iremos abordar esse assunto para divulgar informações sobre essas civilizações antigas que costumavam viver na Terra. Eu lembro daquela atualização em que você foi àquela biblioteca e comentou sobre ter visto um livro em forma de triângulo. Eles são raros, muito raros. Formato triangular. Fala sobre o futuro, o passado e o presente. E foi bem legal. E eles disseram que uma biblioteca semelhante ou maior seria encontrada debaixo das pirâmides. Então algo vai aparecer, estará relacionado a todas essas relíquias, ou a todos esses livros que eles estão encontrando. Então, eles também estão dizendo que haverá um aumento no número de naves nórdicas. Eles estão dizendo, certifique-se de conceder o direito para que essas naves apareçam em diferentes nações. Aparentemente, nessa reunião também há muitas pessoas de diferentes nacionalidades. E, de modo geral, se algo der errado, essas naves vão aparecer semelhante ao que Ragiel me contou. Tenham cuidado, porque eles vão aparecer em legiões.
Então, isso foi na última atualização que fizemos, onde você falou sobre Raziel, esse anjo interdimensional que você encontrou fora de casa. Ele disse que eu ia fazer uma missão ou que algo ia acontecer depois. Acho que era essa a missão da qual ele estava falando, sobre eu ir a esse lugar e ser informado de que estava confirmado que algo acontecesse. Todas essas naves apareceriam, todas essas naves vão sair do oceano, todas essas esferas vão aparecer, vão impedir uma guerra. Isso vai acontecer. E isso poderia fazer parte da divulgação. E como eu disse, as pessoas, vocês não podem confundir isso com o projeto Blue Beam. Não confunda isso com invasão alienígena. Esses caras estão aqui para trazer paz e igualdade para todos. Portanto, se você vir essas naves, não pense no projeto Blue Beam, são realmente eles. Mas temos que ter cuidado para ouvirmos as informações da maneira correta, para que não pareça que estão tentando nos dominar e dizendo que estão nos invadindo. Isso é importante, porque as pessoas associam o projeto Blue Beam a uma falsa invasão alienígena. Mas o que foi dito é bem diferente. Não se trata de nenhum tipo de invasão. Eles só vão intervir para ajudar se for necessários. Eles vão intervir se algo acontecer. As pessoas vão saber que eles estão aqui e isso fará parte de uma grande revelação. É isso aí. Eles nos deram essa informação e depois colocaram todo mundo na fila de novo. E eu fiquei tipo, por que eu tenho que passar por isso? Na minha cabeça é sempre, isso é loucura, mas é para informar o público, sabe? No dia seguinte, dia 27, eu fui à base e eu conversei com uma pessoa. Isso foi estranho, porque já aconteceu comigo antes. A pessoa que me dava o sinal verde não estava lá. Era outra pessoa. Ele parecia com a pessoa que me dá o sinal verde, mas disse, você pode falar sobre isso. Então, acho que eles estão conectados de alguma forma. E eu disse, o que aconteceu com esse cara? Ele ainda está por aí? Ele disse sim, está fazendo alguma coisa em Washington. Não se preocupe. Ele me pediu para dizer a vocês que vocês têm sinal verde para falar sobre isso, mas não falem sobre isso e isso, por causa da segurança nacional. E eu disse, sem problema. Basicamente, não fale sobre a localização exata desse lugar e de onde eu fui buscado, mas posso compartilhar com você o local onde provavelmente tudo isso aconteceu. Acho que vou me meter em encrenca, mas tirando isso, nós voltamos, entrei na nave, já era quase 1 da manhã, por volta de 12h40, voltei ao TR-3B, me reconectei, voltamos. Outras coisas foram ditas, mas ainda não posso falar sobre elas. Isso depende do que acontecer no mundo. Então, eu vou manter isso em segredo por enquanto. Tirando isso, esses nórdicos vão aparecer se a coisa ficar feia. Então, algo como a biblioteca que será encontrada em diferentes lugares ao redor do mundo. Bibliotecas sendo meio que reveladas ao redor do mundo. Os países nórdicos se mostrarão presentes quando necessário e também as subvenções ou os alistados, a divulgação. Então, o oficial que está te dando o sinal verde disse que mais pessoas que participaram dessas missões com você poderiam se apresentar e falar, ou você conversou com algumas dessas outras pessoas ou qualquer outra patente que disseram que estão prontas para se apresentar ou que receberam sinal verde para isso. Uma porta se abriu depois que eu fiz o documento censurado. Muitas portas se abriram
Muitas pessoas importantes viram aquela entrevista, aparentemente. Também na entrevista que eu fiz com você depois disso, falamos sobre algo semelhante. Acho que uma vez que o nome da base, o nome da unidade são divulgados, tudo está em jogo. Então, era inevitável que isso acontecesse. Todas essas pessoas que serviram sob o comando de England, Fort Jackson, e naquela época em que eu passei pelo treinamento básico, quando eu lembro de ter dito que nunca tivemos uma formatura. Todo mundo estava em casa por causa da doença 19. E acho que todos estão lá. Ele tinha experiência dentro das Forças Armadas por um motivo. Então eu acho que haverá divulgação. Mas, na verdade, também há policiais que nesse período passam por treinamento básico e após o treinamento vão para a escola de oficiais. Não é só eles que começam. É uma mistura de patentes que vai para o treinamento básico. Não se trata apenas de praça de baixa patente. Há pessoas que se tornam oficiais por causa dos seus diplomas de bacharelado ou algo parecido após o treinamento básico. Vão direto para a escola de oficiais, já em alta patente. Algumas dessas pessoas se tornam muito boas amigas e conhecem a história por trás do que está acontecendo, além de já terem passado por experiências semelhantes. Então não é só isso. Você tem pessoas que entram para as Forças Armadas com menos de 3 anos, que já são oficiais, tenentes e se tornam capitães. Você recebeu algum feedback por identificar o 7º Grupo de Forças Especiais como a unidade do Exército a qual você estava vinculado? Eu meio que recebi olhares estranhos. Diferentes pessoas que me conhecem fazem parte daquela unidade. Mas eles disseram, ei, é o que é. Nada de ruim. Não, 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 não. Eu respeito isso, eles sabem disso. Eu não disse nada negativo sobre as pessoas. Então, tudo o que eu tenho é respeito pelo 7º Grupo e pela base de forças. Eu continuo dizendo às pessoas que, se tiverem idade suficiente, entrem para as Forças Armadas, pois isso mudará suas vidas drasticamente. Uma forma bem dramática. Isso muda a vida. Eu não sou recrutadora. As pessoas estão perguntando nos comentários, você é recrutador, você é do Exército, está tentando recrutar pessoas para irem e morrer? Bom, se você é jovem e não tem nada para fazer em casa, entra para as Forças Armadas e você se tornará um homem ou uma mulher que aprenderá sobre a vida. Não entregue a sua vida a fast food. Trabalhar para uma empresa de fast food ou fazer algo assim, faça algo pela sua vida que possa mudar o mundo através do ensino médio, do ensino de música. Isso que eu fiz. Eu fui forçado, mas lá no fundo eu sempre achei que ia fazer parte das Forças Armadas. É incrível. Então, essa foi a atualização de 2025. Estamos aqui para ver o que 2026 trará para a humanidade. Então, isso está sendo gravado em 31 de dezembro. Provavelmente será lançado por volta de 5 ou 6 de janeiro. Vamos lançá-lo na próxima semana. Alguma palavra final que você queira dizer ao público antes de encerrarmos? Tenha cuidado, preste atenção ao que você come, medite. Se você não tem religião, procure uma. Essa é uma guerra espiritual. Isso é uma guerra espiritual que está acontecendo. É o bem contra o mal. Então, só precisamos garantir que tudo esteja perfeito. E pronto. Obrigado, JP. Akuriamate.